Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus aqui. Preste bem atenção. Existem as quatro forças, né, que regem o universo. São elas: a força forte, a força fraca, o eletromagnetismo e a gravidade, né? Quem descobriu a gravidade, na verdade, foi Isaac Newton. Tá entendendo? E teve uma treta aí entre Hegel e Isaac, né? Acerca da luz, né? E prevaleceu a autoridade de Isaac Newton, onde Hegel ele perdeu nessa batalha aí de, de braço, tá entendendo? Muito por conta da autoridade e da fama de Isaac Newton. Mas lá na frente, né, Albert Einstein vai descobrir que a luz, o que eles estavam discutindo, um tinha uma visão de uma forma, outro tinha uma visão de outra. É Isaac Newton que vai dizer que Hegel, o holandês, ele na verdade ele estava certo, tá entendendo? Enquanto Isaac Newton estava errado. E acontece muito isso, né? Muitas vezes, por a pessoa ter algum grau de fama, tal, e fala algo, diz algo, acostumado muita gente já acreditar nele ou nela, acaba então as pessoas, né? Abraçando as ideias dela sem questionar de outra pessoa com menos influência. Foi o que aconteceu com esses dois gigantes aqui, de um lado Isaac Newton e do outro Hegel, né? Só que Hegel estava certo, que ele falou que a luz, ela, ela tem difração, tá entendendo? Já Isaac Newton não. Isaac Newton disse que a luz, ela era como fosse ela ia em uma linha única, tá entendendo? E hoje, né, temos a comprovação muito por conta de Albert Einstein, que ele percebeu que a luz realmente ela, ela tem sua dualidade, né? Seu compúsculo. E aí ela se comporta como onda, tá entendendo? E partícula. É onda partícula, tá entendendo? E ela também é feita de fótons. E Isaac Newton, nessa, agora nessa versão de uma descoberta de Albert Einstein, caiu por terra e Hegel, né, que tinha perdido lá atrás, venceu. E foi Isaac Newton que descobriu essa uma das forças, né, que são quatro, uma das forças foi Isaac Newton que descobriu a força da gravidade. E nem sempre quem faz esse tipo de, né, feitos aí, muitas vezes está com a verdade. Tem pessoas que não fez esse feito, mas com menos grau que ela, pode vir com uma grande descoberta. Isso é uma, um exemplo, né? Mas por que o eletromagnetismo é de suma importância e foi deixado aí por Deus? O homem não colocou lá, o homem apenas descobriu, né? Como descobriu a gravidade, tudo isso aí o homem descobriu. É como eu sempre disse, o homem, ele só faz descobrir o que já está lá. O homem não colocou nada disso lá, ele só fez descobrir. O homem descobriu a matemática, o homem descobriu isso, o homem descobriu aquilo, porque ele não criou, tá entendendo? Apenas ele descobriu, porque o Criador já tinha deixado lá. Vocês estão entendendo? E é o eletromagnetismo, né, que vai permitir aí algo muito, mas muito importante mesmo. Porque assim, ó, o planeta Terra tem suas camadas, né? Tem tem a ionosfera, tá entendendo? Tem a, tem a mesosfera, tem a estratosfera, tem a toposfera. Então a Terra tem suas camadas. E nessas camadas aqui da Terra,
né, que eu acabei de citar são, talvez eu até tenha esquecido algum agora, né? Evosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera, troposfera. Então, cada uma aqui tem uma propriedade, né? Tudo aí deixado pelo Criador. Mas tem uma aqui de suma importância, que o nome dela chama-se termosfera. E o que é a termosfera? Ela é aquela, ela está entre, né, entre a exosfera e também a mesosfera. A mesosfera fica um pouco acima dela e a exosfera fica embaixo, ela fica no meio ali, né? E o que essa termosfera tem de suma importância e por que o eletromagnetismo, né, é de suma importância? É porque, irmão, assim, a termosfera, ela está localizada, né, no meio aí dessas duas camadas. E nela se localiza ali também algo chamado de ionosfera. E essa ionosfera, né, que está dentro da barriga da termosfera, que propaga, né, e que permite ondas de rádio para o planeta Terra. Vocês estão entendendo? A termosfera, que está entre a mesosfera, embaixo está a exosfera, ela está no meio. Essa termosfera é tão de suma importância, tá entendendo? Que ela, né, ela tem tipo assim um filho, ela tem assim algo importante chamado de ionosfera, que é essa ionosfera que vai permitir ondas de rádio, preste atenção, ondas de rádio para o planeta Terra, tá entendendo? Para o planeta Terra. Jesus disse-me assim: eu sou a luz do mundo. Aí depois a gente vai falar sobre isso aí mais tarde, a nível também da ciência, né? Mas preste bem atenção. Se você não sabe, a onda de rádio é uma das propriedades da luz. Tá entendendo? É um dos prismas da luz. É um dos espectros da luz. Tá entendendo? Então, se existe onda de rádio, porque existe luz. Se não existisse luz, nunca ia existir onda de rádio. Tá entendendo? E o que que uma onda de rádio faz para o planeta Terra? Quais os benefícios dela? É aí que reside, irmão. Satélite, tá entendendo? Que envia através de ondas e imagem e sons todo esse aparato aí para a Terra através de onda que vai permitir que você assista TVs. Antigamente as TVs eram, os sinais eram analógicos, hoje é digital. O sinal analógico caiu fora. Hoje o sinal é digital. Então, mesmo assim, ela permite, mesmo tramitando do analógico para o digital, sabe? As ondas estão aí, elas não saíram daí e elas estão aí navegando porque sempre existiram, né? A ionosfera, ela só existe por causa da termosfera e a termosfera só existe por causa do eletromagnetismo. E o eletromagnetismo ele só existe por causa da luz. E Jesus disse: eu sou a luz. Então tudo isso aí vem por causa da luz, ou por causa da luz, perdão. Então, o que que acontece? É nessa termosfera que existe a ionosfera, que é onde reside aí ondas de rádio que permite ter satélite, que vai enviar esses sinais aí agora para sua televisão, através de imagem e sons. Vocês estão entendendo? Então, se você tem uma televisão em casa, agradeça muito, meu irmão, a essa grande gama aí, né, que Deus deixou aí chamado de termosfera, onde os satélites estão ali captando ondas de rádio e enviando para a Terra, onde você vai ter agora rádio, né, que é som, e você vai ter também sua televisão ligada aí, sabe? E outras coisas a mais, muito por conta da luz.
Porque tudo isso aí se originaliza da luz. Vocês estão entendendo? Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, meu irmão, porque agora há pouco, né, nessa era digital, antigamente a internet era através de cabo, né? Era através de cabo. Hoje não. Hoje a internet era através de Wi-Fi. Tá entendendo? E o que é Wi-Fi? É uma tecnologia de comunicação sem fio. Preste bem atenção. Wi-Fi é uma tecnologia de comunicação sem fio. Pô, mas assim, e como é que o Wi-Fi também chega aqui? Chega através também dessas ondas, né, que está lá na ionosfera, que faz parte da termosfera, que só existe por causa do eletromagnetismo e que só existe o eletromagnetismo porque existe luz, tá entendendo? Alguma luz existe antes do eletromagnetismo. É tipo uma hierarquia e um depende do outro. O homem não colocou nada lá, o homem só descobriu. Ele não tem esse poder, não tem essa força, não tem essa ciência. Tá entendendo? E aí mais tarde o homem cria aí essa tecnologia chamada de Wi-Fi, que é uma tecnologia de comunicação sem fio, que vai permitir agora as casas ter internet. Tá entendendo? Para você só ter uma ideia do que eu estou querendo falar, sim, preste bem atenção. Veja bem, deixa eu pensar aqui o que eu vou falar. Então, preste bem atenção. Antigamente, a maior, a maior biblioteca do mundo ficava ali no Egito, né? Alexandre, ele conquista o Egito e tal. O Egito se rende a Alexandre e tal, porque não tinha condição nenhuma de vencer um cara que foi profetizado por o profeta Daniel, né? O profeta Daniel profetizou a ascensão de um dos seres que ele viu que era a Grécia. E quem fosse, no momento, guerrear contra a Grécia, não ia prevalecer porque Deus era com a Grécia. Militarmente, a Grécia ia vencer até certo limite. E o Egito, sei lá, por medo, sei lá, alguma coisa, se rendeu. E Alexandre poupou todo mundo, sabe? Ele era assim, ele era um cara que, quando ele via que as pessoas, né, não queria guerra com ele, se subordinava, ele protegia. Não, agora não, aqui, todo mundo aqui é meu. Tal. E aí, ele protegia os egípcios, tá entendendo? E ali formou, ali, em Alexandria, no Egito, que era uma cidade de suma importância para o mundo antigo, né? Ali Alexandre, ele forma uma biblioteca que carrega seu nome, né? Chamado de Alexandria. Só que Alexandria depois é destruída, sabe? É destruída, assim como mais tarde o templo de Jerusalém, que já foi destruído por várias, né? Pelos babilônicos, tal, depois em 70, pelo imperador Tito, Vespasiano aí e tal. Também sofreu naquele tempo, não tinha lei, sabe? Não tinha, assim, direitos humanos, não tinha nada disso. E aí, meu irmão, começava assim. A guerra era uma bagunça, sabe? Era uma selvageria. Ninguém era de ninguém, sabe? Se destruía tudo. Os caras não tinham assim pensamento. Pô, não, mas aí tem. Aí é importante porque assim. Por que é importante? Porque hoje o arqueólogo existe muito por conta dessas buscas antigas, tá entendendo? Eles têm que fazer escavação, né? Os paleontólogos da mesma forma, então eles vivem disso. Mas naquele tempo os caras nem pensavam que esses caras iam existir, paleontólogo e arqueólogo. Hoje os arqueólogos, paleontólogos existem por causa dos escombros antigos, sabe? Daquelas coisas antigas. Eles vão pesquisar para poder trazer mais informações para o nosso presente. Vocês estão entendendo? Aí o que acontece? Essa biblioteca aí, meu irmão, os caras, sem noção, os caras foram lá e destruiu, acabou com tudo. A humanidade perdeu muito, sabe? Porque ali tinha livros de Platão, de Aristóteles, daqueles gregos ali do mundo inteiro. Véio. Alexandre ele foi criado aos pés de um filósofo, eu acho que foi Aristóteles, né? E Alexandre era
era muito inteligente, sabe? Muito inteligente. Além de ser um, sabe assim, um militar muito, mas muito inteligente, habilidoso, estratégico, esse cara era um gênio. E ele era extremamente assim, destemido, sabe? Para mim, ele, no, nem Napoleão chega junto de Alexandre, tá entendendo? Nem Napoleão, aquele homem que foi apaixonado por uma mulher chamada de Josefina. Napoleão, ele era apaixonadíssimo por Josefina, que traiu ele e não gostava dele. Tá entendendo? E ele era realmente apaixonado por essa mulher, que era também outro grande militar de sua época, um francês. Mesmo assim, nem Napoleão foi tão máximo como esse Alexandre. Só que é o seguinte, aí é, lá no Egito tinha essa biblioteca chamada de Alexandria, que carrega o nome de Alexandria, e depois foi destruída, pô. Eu acho que quem destruiu foi os romanos, né? Eu acho, não sei, depois eu vou ver aqui. Porque teve essa batalha aí, né? O exército grego, uma técnica chamada de falange, que já estava ultrapassada, pô. E aí os romanos vieram com a técnica militar superior e superaram a falange. E eu acho que foi em um desses embates aí que a Alexandria, essa grande biblioteca do mundo antigo, foi destruída e perdemos muito, a humanidade perdeu muito, muito mesmo. Ali tinha muito livro de biologia, tal, tal. Mas guerra nunca traz coisa boa, né? Só traz coisa ruim. Mas vamos lá, né? Hoje, as empresas, né? Elas estão guardando os seus dados nas nuvens, tá entendendo? Hoje, as maiores bibliotecas do mundo é guardado nas nuvens. O que é as nuvens? Nuvens são dados de armazenamento, tá entendendo? Aonde empresas elas podem colocar ali, sabe? Todo tipo de arquivo ali e não vai pesar, né? Aí no seu desktop, no seu computador, no seu, enfim, não vai pesar em lugar nenhum. Por quê? Porque ela está colocando, transportando, tramitando para as nuvens, tá entendendo? E antes dessa tecnologia chamada de Wi-Fi chegar, né, que é uma comunicação sem fio entre as nuvens, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, o próprio Jesus disse: Eis que venho, preste atenção, eis que venho entre as nuvens. Opa aí, veja o quanto a Bíblia já está à frente. Jesus profetizou o Wi-Fi, pô. Os dados, as bibliotecas virtuais de armazenamento que pode comportar, meu irmão, inúmeros dados de todas as empresas do mundo é transportada para essa rede de nuvem e não pesa, tá entendendo? Porque Deus já deixou tudo aí, tá entendendo? Muito por conta da ionosfera, né, que faz parte da termosfera, que só existe por causa do eletromagnetismo e que só existe por causa da luz. E o próprio Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Tá entendendo? Então, assim, o próprio Jesus, o próprio Jesus já tinha profetizado em Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem entre as nuvens. Agora a gente vai entender um pouco, né, o que é entre as nuvens, né? Que tem gente que acha, eu aprendi no sistema religioso que nuvem em Jesus entra, eu andava até com medo, né? Porque assim eu pensava que Jesus ia vir no céu entre as nuvens mesmo de gás aí, que essas nuvens são gases. E aí, pô, Jesus ia vir ali e tal. Eu ficava com medo, pô. E com esse medo aí, muita gente na época que pegava essas passagens e traduzia para o literal, né? Eu já falei sobre conotativo e denotativo aqui, da semântica portuguesa, que um é figurativo e o outro é literal. A mesma coisa também, a Bíblia utiliza esse tipo de linguagem, figurativo e literal.
Quando a Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados, não é esses poderes aí do céu, né? Que as estrelas cairão do seu firmamento nessas estrelas. Porque tem estrela aí, meu irmão, que cabe 1 bilhão de sol dentro dela, pô. Tá entendendo? Por exemplo, uma estrela que posso dizer que cabe 1 bilhão de sol dentro dela de sobra. Deixa eu ver aqui. Cade Majores mesmo, por exemplo. Essa estrela é um monstro. Tá entendendo? Ela é maior do que o nosso sistema solar. Ela cabe 1 bilhão de sol dentro dela. 1 bilhão de sol. O sol é uma estrela de quinta categoria, uma estrela anã, pô. Uma estrela anã pequena. Tá entendendo? E essa estrela é tão monstra, que ela cabe 1 bilhão. Você não tá suportando o calor do sol meio-dia. Imagine se uma estrela dessa vindo de lá para cá, o abalo sísmico, cósmico, que ela já vai liberar a bilhões de distância de anos-luz do planeta Terra, vai destruir o próprio sistema solar da gente. Então não se trata desse tipo de coisa, porque tipo assim, essas, esse mundo cósmico aí é regido por leis cósmicas, tá entendendo? Extremamente cirúrgica, precisa. Elas não erram, tá entendendo? Cada astro, ele obedece, tá entendendo? Ele faz seu percurso ali conforme as leis que regem ele. Então, eles não erram. O sol tá ali, né? O sol aqui na Terra já passou Alexandre, já passou, né? Nero, já passou isso, já passou aquilo, já passou tantos seres humanos, imperadores, impérios, e o sol está no mesmo lugar, porque o sol obedece leis pré-estabelecida, tá entendendo? Que foi estabelecida pelo próprio Criador Deus. Também assim, né? Deixa eu ver aqui. A Lua, pelo mesmo jeito, a Lua obedece. O planeta Terra também obedece. Translação e rotação. As 4 estações vai muito por conta disso. Você vê que o campo magnético da Terra obedece às leis. Tá entendendo? Tudo Deus fez perfeito. Tá entendendo? E aí, meu irmão, esse mundo aí, ela se submete às leis estabelecidas por alguém que deixou aí, que foi Deus. Tá entendendo? Então, assim, pessoal, quando Jesus diz que ele vem entre as nuvens, tá entendendo? Não quer dizer que ele vem entre essas nuvens de gases aí, não, pô. Eu pensava assim, porque eu aprendi assim, eu levei, sabe, a letra mata, eu fui e acreditei, pô. Mas eu vim ver que não. E aí é sobre isso aqui que nós vamos falar agora, né? Vamos entrar em um pretérito mais misterioso aí, né? Mais complicado. E falando sobre essa gama da ciência aí, o Wi-Fi ele foi profetizado por Jesus, né? Eu vi entre as nuvens. Mas o próprio profeta da ciência, Daniel, ele já tinha falado que a ciência ia se multiplicar. A ciência é uma extensão de Deus. E mais, não só isso, o próprio Abacuque, né? Abacuque, capítulo 2, versículo 14, diz bem assim que a terra ia ser cheia do conhecimento da terra. Onde você vai hoje tem conhecimento na África, na Ásia, na Europa, sabe? Aqui na América do Sul, qualquer país hoje, né? O conhecimento, né? Tá aí, circulando no planeta Terra. Então, Deus, ele é dono da ciência. A ciência é uma extensão de Deus. E ninguém pode parar a ciência. A ciência é imparável. Muita coisa que temos hoje, como carro, avião, isso é fruto da ciência. Se você tem um celular, isso é fruto da ciência. Não tem nada de anticristo, não tem nada dessas bagunças que esses caras andam pregando aí. Tá entendendo? Isso é uma extensão da ciência. A ciência é de Deus e ela vai levar a humanidade a um grande patamar ainda. Tá entendendo? Aí o que é que acontece? Já sabendo que a ciência é se multiplicar, né? Foi profetizada por Daniel, né? Assim, Abacuque diz que a terra é ser cheia de... E o que é vir entre as nuvens? Por exemplo, assim, ó, vamos lá. Deixa eu tentar explicar aqui melhor aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Pronto, vamos lá. Preste bem atenção. É tipo assim,
Daniel, José, vamos pegar o caso aí de José. Esqueça Daniel, falei Daniel aqui, mas vamos pegar o caso de José. Até podia até pegar o caso aí de Daniel, né? Mas vamos pegar o caso de José. José, o que foi que aconteceu com José? Ele tem um sonho, tal, tal, e daqui a pouco os irmãos dele vai lá, pega ele, né? Vende ele, e que passa uma caravana ali que pega ele, revende ele pro Egito. Ele vai passando aquela situação toda, daqui a pouco José, ele se torna, né, o segundo homem mais poderoso do Egito, né? Que o Egito equivalia aos Estados Unidos da América. O rio Nilo era de suma importância. E aí o que é que acontece? Aí acontece que ali, naquele exato momento ali, né, que vai se cumprir a profecia que os irmãos dele vêm se curvar diante dele ali, né? O Egito já via José como o próprio Jesus disse, né? Já tem uma parte que Jesus falou bem assim: ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Tá entendendo? O que é isso? Uma cidade edificada sobre um monte? É o topo. Tá entendendo? É o topo. É onde todo mundo vai te ver. E se todo mundo tá te vendo, nuvem simboliza, segundo os teólogos, né? Povo. Tá entendendo? Multidão. E aquele povo, aquela multidão, viu essa cidade edificada sobre um monte. Quem é essa cidade edificada sobre um monte? José. Eles viram José lá em cima. E agora José estava sendo visto por toda aquela nuvem. Então ele veio entre a nuvem, se cumprindo a promessa que Deus fez a ele. Ele veio entre as nuvens, já naquele tempo. Tá entendendo? Quando Moisés apareceu para libertar o povo, Moisés ele foi profetizado. Então, Moisés se sabia, ele estava vindo entre as nuvens, porque ele era reconhecido tanto do lado esquerdo, que era o lado do Egito, né, de Faraó, quanto do próprio povo de Deus. Então ele veio entre as nuvens e libertou o povo. Tá entendendo? Quando Ciro foi profetizado, né, aquele imperador para libertar o povo de Deus de Babilônia, ele também era uma cidade edificada sobre os montes. Por quê? Porque ele tinha muito poder, sabe? Muito status. Como Nabucodonosor também tinha a mesma coisa. Só que ele superou Nabucodonosor, os persas superou os babilônicos. E libertou o povo de Deus, entre aspas, né? O povo de Deus ficou mais à vontade no reino da Pérsia. E aí o que acontece? Ciro vem entre as nuvens. O que entre as nuvens? Ele vem com poder, grande glória. Tá entendendo? Isso é vir entre as nuvens. É uma pessoa vir com poder, grande glória. José veio assim. Aconteceu isso com José. José ficou com poder, grande glória. E todo olho viu. Tá entendendo? Conforme está escrito na Bíblia. E Jesus falou sobre isso. Tá entendendo? E as pessoas pregam que Jesus vem entre as nuvens, mas elas pregam de uma forma literal, como que Jesus viesse mesmo entre essas nuvens de gases ali. O que não, sabe? O que não é verdade. E Jesus está vindo entre as nuvens. E o que nuvem é essa? Olha o Wi-Fi aí, pô. Tá entendendo? Ah, mas como é que pode ser isso? Simples. Você não se lembra da Primavera Árabe, não? Onde um jovem tunisiano foi lá e tirou fogo no corpo dele e desencadeou naquele mundo árabe ali, naqueles países árabes, e destronou, tirou do poder inúmeros ditadores, muito por conta de quê? Dos celulares, né? Que três jovens, eles, em 2005, eles criaram essa plataforma chamada YouTube, de vídeo, tá entendendo? Ainda naquele tempo era meio tosca, era meio, sabe assim, mas já foi o suficiente para algumas pessoas filmar aquele jovem tunisiano atirando fogo nele por causa da opressão que aquele povo estava sofrendo e que ele estava sofrendo por conta do ditador, né, e da ditadura. Ele não estava mais suportando, né, de estar pagando tributo a um ditador e passando fome,
O cara atirou fogo nele. Ou seja, ele atirou fogo nele, virou tocha humana, sabe? E aí, ele, na verdade, morreu ali queimado, véio. Ele virou tocha humana, né? Tocha humana é aquele personagem lá da DC, né? Eu acho que é da DC. Ou seja, se não for da DC, é da Marvel. É um dos dois, é um, sabe? E aí o cara virou aquilo ali, velho. Só que o Tocha Humana é um personagem de desenho, né? Ele não, ele virou Tocha Humana mesmo. Virou mesmo, pô. E aquilo ali repercutiu no celular de todo mundo que foi gravando. Tá entendendo? E por que todo mundo tá gravando? Porque já existia o YouTube. A ciência aí. Tá entendendo? A ciência, a Terra seria cheia do conhecimento de Deus. Tá entendendo? Cheia da ciência de Deus. Olha a ciência aí entrando. Se existe celular, porque existe por trás o quê? A ciência. E é a ciência que expande, tá entendendo? Essas grandezas aí. E todo mundo com o celular foi lá, filmou. E o celular, ele só obedece sinais. Que sinais é esse? É os sinais entre as nuvens. Entre as nuvens. Jesus esteve entre as nuvens. E aí Jesus está produzindo julgamento contra aquele povo ali, muito por conta daquele jovem que morreu injustiçado. E aí, o que é que acontece? Isso aí vai para a ionosfera, que faz parte da, né? A ionosfera, ela faz parte da, deixa eu ver aqui. Tá entendendo? A ionosfera, ela faz parte da termosfera. Tá entendendo? Então, o celular, ele só tem essa propriedade muito por conta dos ajustes, né, que fizeram dentro do celular para ligar o celular à ionosfera. Que a ionosfera está ligada à termosfera e que só existe por causa do eletromagnetismo, que é uma das quatro forças que rege o universo. E esse eletromagnetismo ele só existe por conta da luz. E Jesus disse, eu sou a luz, ou seja, Jesus ele é o comando de tudo, tá entendendo? E ele manda em tudo. Como ele é luz, nessa hierarquia aí, ele tem todas. Ele se manifesta em todas. Ele se explana em todas. Ele se espalha em todas. Ele é a extensão de todas. Essa, ou seja, o eletromagnetismo, entendeu? Permite a termosfera existir e essa termosfera permite que essa ionosfera exista. Essa ionosfera que se localiza ali satélite, se localiza ali a rádio, né? As ondas de rádio que permite todo esse aparato que nós temos aqui de televisão e Wi-Fi, né? E TVs a cabo, TVs normais, digitais, existirem. Tá entendendo? E chega aqui, se você assistir uma partida de futebol, você sabe que, por exemplo, as Olimpíadas e uma Copa do Mundo, só é possível chegar a essas imagens muito por conta da ionosfera, muito por conta da termosfera e muito por conta do eletromagnetismo que foi deixado aí pelo Criador. E todo olho verá, ou seja, esses eventos esportivos aí é visto pelo mundo inteiro, ou quase o mundo inteiro, né? Mas muita gente pega uma Copa do Mundo, né? Que tem 32 países, agora vai ser aumentado, né? Joseph Blatter, o presidente aí da FIFA. Não é Joseph Blatter não, né? Não, o presidente da FIFA agora é um suíço, meio italiano, sabe? De Fantini, o nome do cara, mais ou menos assim. Ele quer ampliar a Copa do Mundo, sabe? Para mais alguns países. E a próxima Copa do Mundo que vai ter uma delas vai ser em três países, México, Canadá e vai ser também aí nos Estados Unidos. Donald Trump na época fez isso aí. E esse Di Fantino, acho que esse cara aí, ele é suíço, sabe? E esses eventos esportivos é visto pelo mundo inteiro, muito por conta de que das nuvens, desses tipos de onda que já existe lá, que permite isso aí chegar na casa de todo mundo através de imagem, tá entendendo? Que é a televisão e som, que a televisão também produz.
E também que o rádio já não produz a imagem, mas já produz som, tá entendendo? Mas isso tudo só é possível por causa da ionosfera. E a ionosfera só existe por causa da termosfera. E a termosfera só existe por causa do eletromagnetismo. Essa ionosfera aí que tem o Wi-Fi entre as nuvens, onde muitas empresas aí enviam seus dados entre as nuvens. E é essa tecnologia aí, essa ciência aí, que na verdade permite, sabe assim, ela permite celulares, tá entendendo? Agora com processadores aí, com Snapdragon 800 e pouco aí, muito potente, né? Fazer toda essa interatividade, pô. E naquele tempo ali, né? Esse jovem que foi ateou fogo, os celulares já não era tão potente como os de hoje. Tá entendendo? Um celular de hoje é muito mais potente do que qualquer PC de 2005. Vocês estão entendendo? Mas foi o suficiente para varrer e destronar, derrubar vários ditadores ali no Oriente Médio. Vários países sofreram, né, com esse tipo de atitude desse jovem aí. Então Jesus vem entre as nuvens ali, porque Jesus ele julga, ele é santo juiz. E esse YouTube, na verdade, ele tem denunciado muita coisa. Você vê aí que os poderes do céu serão abalados, ou seja, você vê que hoje, quantos pastores são deportados, são presos, né? São, assim, são mostrados seus pecados, muito por conta do YouTube, onde pessoas ali, né, vão dar notícia daquelas podridão que esses caras andam fazendo, né? Mas não está só no cunho religioso. Os pastores estão sofrendo, né? Com o povo também saindo de dentro, a massa saindo de dentro das igrejas, tá entendendo? Chamado também de movimento que denomina-se desigrejados. Eles estão sentindo, tá entendendo? Até porque a própria Bíblia profetizou. Saia dela povo meu e tem que se cumprir. Assim, os políticos também estão sentindo. Muito por conta de que hoje, né, vai chegar o 5G agora e as coisas vão ficar mais, sabe, mais acirrada, mais, sabe, mais apertada, mais afunilada. E tá afunilando para todo mundo, pô. Esses poderes aí políticos estão sendo abalados, os religiosos estão sendo abalados. Você viu o desespero dos pastores, né? O que é isso aí? Os poderes do céu estão sendo abalados. Não é, é no mundo inteiro, pô. É no Brasil, é no Canadá, é na Suíça, na Inglaterra, é na África. Hoje o celular, ela tá trazendo à luz, à tona, muita podridão ruim, feia, que antigamente era difícil, tá entendendo? Então, isso é vir entre as nuvens, é quando Jesus, né? É quando Jesus, ele julga, tá entendendo? É quando Jesus, ele julga. É quando Jesus, ele, é, ele, através das nuvens, entendeu? É quando você alcança as promessas, você alcança a vitória. É quando você vê julgamento, é quando você vê juízo, é quando você vê castigo, é quando você vê recompensa. E todos os olhos verá, pô. Porque assim, da mesma forma que você vê uma Copa do Mundo, você vê um time vencer e outro ser derrotado, assim também essas imagens aí que percorrem o mundo inteiro. Você também pode ver isso aí literalmente, mas se você não vê literalmente, hoje em dia você vê um político que você não quer ver, né? Ser preso, né? Ser beneficiado e até morrer, né? Ou seja, hoje as coisas estão entre as nuvens, está assim, ao vivo, está exposto, está explícito, tá entendendo? Antigamente as notícias ela demorava muito, hoje não, hoje é instantânea. Muito por causa dessa questão que eu falei, entre as nuvens. Não é só armazenamento de dados de empresa, é também esse poderio que Deus permitiu que a humanidade se beneficiasse se tivesse em mão. Então, vir entre as nuvens é isso aí.
é você ser recompensado e todo mundo vê. É você ser castigado também e todo mundo vê. Tá entendendo? Muitas vezes, assim, você vê que Hitler, né? Mao Tse-tung, esses caras aí, ele deu morte a Nero, Stalin, Lenin, sabe? Calígula, esses caras deu a morte a mesmo mundo de seres humanos. Um dia, a mesma morte que um dia levou ele também, a morte, assim, a morte que eles tanto deram a meio mundo de seres humanos, um dia também levou ele. Que a morte, ela não faz assim, ela não negocia com ninguém, tá entendendo? Então, eles deram morte, um dia, a própria morte que um dia eles deram também levou eles. Mas nós sabemos disso, que eles morreram, muito por conta dos livros. Hoje em dia não, pô. Hoje em dia as coisas estão vindo através do celular. Notícias boas e ruins. Jesus está vindo entre as nuvens, que é isso aí. É julgamento, é recompensa, é promessas que ele cumpre, né? Quantas pessoas estão embaixo aí vira uma celebridade, né? Quantas pessoas estão granjeando seus dons e talentos através do YouTube com a porta, com a luz, e aí cresce, né? E tira essa pessoa da miséria, do meio social mais fraco, ela passa a viver em um meio social mais abrangente. Isso aí é vir entre as nuvens. Vir entre as nuvens é isso aí, pô. Tá entendendo? Não é Jesus vir entre aquelas nuvens, não. Você vê que José, ele foi recompensado assim. Tá entendendo? Ele veio entre as nuvens, o mundo viu José entre as nuvens. Tá entendendo? Então, é promessas de Deus que se cumprem na sua vida. E você agora passa a viver bem. Tá entendendo? Como também castigos, né? Quem não se lembra de Saddam Hussein, onde a Casa Branca viu a execução de Saddam Hussein? Tá entendendo? Quem não viu aquela perseguição de Osama Bin Laden na época de que o presidente era Barack Obama? Tá entendendo? Então, hoje as coisas estão entre as nuvens, estão vistas, explícita. Tá entendendo? Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, as coisas estão explícitas. Tem gente que tá achando que elas não estão sendo vistas. Você vê que a China é toda monitorizada. Tá entendendo? Tem câmera, tem câmera de, né, essas câmeras de inteligência artificial aí que consegue identificar o rosto dos seres humanos. Tá entendendo? Foi em uma Olimpíada dessa que pegaram um cara aí, sabe? Em uma dessas Olimpíadas que tinha um cara corrido da justiça aí. E aí a câmera incrivelmente filmou, no meio da multidão, filmou, detectou e ele foi pego. Tá entendendo? E mais tarde, esse tipo de tecnologia ele vai ser espalhado. Inclusive aqui em Salvador tem. Né? Hoje a China já é assim, os Estados Unidos já é assim, e aqui também em Salvador já tem. Por quê? Isso chama-se ciência. A ciência é se multiplicar. Daniel falou isso. E outra, não só isso, o próprio Abacuque disse que a terra seria cheia dos conhecimentos da terra. Qualquer lugar do mundo está assim hoje. Tá entendendo? A tecnologia ela vai empurrar a humanidade, tá entendendo? Puxar a humanidade para um mundo mais sofisticado e talvez mais justo. Talvez. Porque todo olho verá, eis que vem entre as nuvens. Isso aí, Jesus já está falando desse poderio virtual que abrange, que abraça a humanidade. Tá entendendo? Hoje você vê presidente que está sendo eleito na Argentina, né? Você pesquisa aí qual é o presidente do Chile, porque o Wi-Fi, nessa tecnologia aí, sem fio, que está ligado à ionosfera, que a ionosfera só existe por causa da termosfera, e essa termosfera só existe por causa do eletromagnetismo, essa hierarquia só existe por causa da luz que Deus fez isso. Isso é vir entre as nuvens. Todos esses dados vêm daí de cima, pessoal.
Como João Batista disse, nada é dado aos homens, do céu não foi dado. Tudo vem das nuvens mesmo. É dessa camada das nuvens aí que vem, onde os satélites estão colocados aí. Porque as ondas passam ali. Deus já deixou isso aí. E hoje em dia todas as coisas estão explícitas, nuas, entendeu? Patente aos olhos, conforme está escrito em Hebreus, tá entendendo? Assim como José, ele foi exposto, né, ao mundo e todos os olhos viram, tá entendendo? Assim como Esther foi exposta e todo mundo viu, ela veio entre as nuvens, tá entendendo? Jesus também tá vindo entre as nuvens. Constantemente ninguém está percebendo. Quando ele cumpre promessa, quando ele dá vitória, quando ele dá conquista, quando ele dá livramento. Ele está vindo entre as nuvens, tá entendendo? Porque quando você alcança a promessa, você está no meio de uma multidão e essas pessoas vão ver as suas vitórias. Então Jesus está vindo entre as nuvens e todo olho verá, porque todas essas pessoas que estão ao seu redor, elas vão ver, vão se admirar, tá entendendo? De que as promessas de Deus se cumpriram na sua vida, as vitórias chegou, as conquistas chegaram na sua vida. Como também julgamentos, juízos, tá entendendo? De grandes e pequenos, meu irmão, estão sendo aí executados constantemente, muito por conta, né, da tecnologia e da ciência. Eis que vem entre as nuvens, e todos os olhos verá. Hoje não tem mais como se esconder, a ciência está aí, né? O, o mundo de câmeras, na verdade, está assombrando o planeta Terra. Câmeras inteligentes. Todos os olhos verão. Então tudo que nós fizermos de bom e de ruim está exposto. Está entendendo? Como também você, quando alcança a promessa, alcança isso aí também. Todos os olhos verão. Irmão, se você entendeu, amém. Está entendendo? Que Deus continue nos abençoando. Graças a Deus.